Bem, vamos resolver agora aqui uma questão de insert e ela vai servir de exemplo para, por analogia, resolver as próximas questões. Primeira coisa, eu preciso inserir um funcionário, eu tenho que verificar a existência de dados fundamentais. Antes de qualquer coisa, precisa relembrar quais são os atributos da tabela funcionário. Então, bastaria aqui um describe funcionário. Quando você rodar essa linha especificamente, você vai ver quais são os atributos lá que são obrigatórios, né? Você tem funcionário ID, que é um autoincremento, primeiro nome, último nome, foto, e-mail, se ele está ativo, e usuário e senha. E a gente tem última atualização, endereço ID e loja ID. Observe que apenas nessa tabela só pode ser passado como nulo o e-mail e a foto, né? Os demais todos são obrigatórios. Então, primeira coisa a pensar é que você precisa construir o insert. Então, vamos construir o insert como seria o insert até mesmo antes de fazer a procedure. Então, seria insert into funcionário. E agora aqui é a lista de parâmetros, ok? Ou a lista de atributos, me perdoe. Então, vamos lá, primeiro nome, vírgula, último nome, vírgula, foto, e-mail, ativo, usuário, senha. E aqui embaixo a gente tem as chaves estrangeiras que muita gente está esquecendo. A gente tem a última atualização, endereço, ID, que vai dizer de que endereço é aquele funcionário, e a loja ID na qual ele pertence. E teriam os values. Quais são os valores que você colocaria aqui se fosse dentro de uma procedure? Seria exatamente o nome lá do... O nome dos... É que eu estou assistindo o jogo ao mesmo tempo aqui. Vamos lá. Seria o nome dos parâmetros, né? A gente tem adotado como prática o nome do parâmetro ser exatamente igual ao nome do atributo com um pezinho na frente. Então vou botar um pezinho aqui, um pezinho aqui, um pezinho aqui, um pezinho aqui, um pezinho aqui. Pronto. Bem, é isso aí que vai estar dentro lá de sua procedure. A gente vai construir a procedure aqui agora, ó. Drop if drop procedure if exists sp inserir funcionário. Esse vai ser o nome que eu vou dar à minha procedure. Ok? Lembrando que eu preciso do delimiter, que é um item obrigatório. E agora eu vou dar o create procedure. E agora eu preciso dizer qual é a lista de parâmetros com seus respectivos tipos. A gente já tinha feito isso ao construir o meu insert. Eu só vou copiar aqui e vou colocar aqui embaixo, tá? A lista de parâmetros, lembrando que eu preciso dizer quais são os tipos. Begin, end e o fim do delimitador aqui. Vou só, por uma questão de conveniência aqui, só dar um espacinho para ficar mais. Então, primeiro nome, a gente já tem aqui os tipos, ó.
Como a gente deu o describe antes, a dica é essa. A gente vai usar exatamente como a gente vinha fazendo. Então, baixar 45, eu vou copiar logo, porque eu sei que último nome também é baixar 45. Ó, foto ele não é obrigatório. Eu vou excluir ele até aqui porque a gente não vai passar um blob. Eu peço na questão os fundamentais. Eu vou excluir aqui foto. E aqui pfoto eu vou excluir também. Vocês não têm nem ideia de como passar um blob. Vou manter e-mail por uma questão de conveniência. E-mail. Tá vendo aqui? Baixar 50. Se vocês estiverem ouvindo um barulho, tem algum vizinho fazendo reforma. Ativo. É um tiny int. Tamanho 1. Vou dar uma vírgula aqui embaixo só para ficar. Usuário e senha. Observe aqui, ó. Usuário 16 e senha 40. Nossa, senha é grande, mas deve ser encriptado. Então vamos lá. Baixar 16 e senha baixar 40. Última atualização. Timestamp. Timestamp. E por uma melhor visualização, para endereço loja vai ser um small int tamanho 5 e o ID loja tiny int tamanho 3. Retomando aqui, com isso que nós fizemos aqui, se eu não tiver escrito nada errado, eu criei a procedure certinho. Bem, essa é a procedure raiz, né? Ela faz lá o insert e só que ela não fez nenhuma validação. O que é que a gente vai fazer agora aqui? A gente vai fazer as validações. Eu vou começar testando o seguinte. Eu vou testar se minhas variáveis, tipo primeiro nome, último nome, e-mail e usuário e senha, elas são curtas, né? Eu poderia fazer assim. If vamos lá. Length. Muita gente esqueceu na prova, né? Length. Mas observe aqui, ó, uma dica. Se você quiser no read usar uma função, ele tem aqui, ó, inserir função. Então seria função de string aqui, ó. Tá vendo? Então aqui você tem a função length, não teria muito mistério. Então vamos lá. Se o meu P primeiro nome tiver um tamanho menor que 3, eu não vou aceitar. Ou se meu P último nome tiver tamanho menor que 3, novamente aqui eu vou usar a função length. Espera aí que eu digitei errado. Pronto, menor que 3. Ah, Jorge, mas eu tenho que validar também. Eu tenho que validar também e-mail, tenho que validar o usuário, senha, etc. Só completa aqui com a mesma ideia usando OR. Vai funcionar. Não vou fazer todas essas validações aqui, mas a ideia era essa. Vamos dar logo uma mensagenzinha. Select atributos obrigatórios.
Eu poderia ter um else aqui, que eu poderia fazer o seguinte: testar se foi passado nulo no endereço e na loja. Então poderia botar aqui if p endereço id is null ou p loja id is null. Aí eu botaria a mensagem aqui: select atributos passados como null para chaves estrangeiras. E finalmente, se deu tudo certinho lá com os nossos parâmetros, eu vou realizar um insert. Poderia, depois do insert, dar um select aqui, ó, dados inseridos com sucesso, e encerrar meu if. Se eu não tiver escrito nada sintaticamente correto, vai criar-se maiores problemas. Tá dando erro próximo à linha 18 aqui. Pessoal, eu preferi aqui, ó, fazer um agrupamento para evitar maiores confusões. No teste dos parâmetros aqui será nulo um ou outro aqui para o ID da loja e o endereço. E lembrando que para cada if que eu usei aqui, eu preciso dar um end if, ok? Então, basicamente aqui, essa é a minha procedure inserir funcionário. Lembrando que na sua chamada você vai ter que passar os parâmetros, né? Eu vou pegar esse trecho aqui do values somente porque ele já está organizadinho como eu quero fazer, e vou dar um call aqui. O nome de minha procedure é sp inserir funcionários, sp inserir funcionário. E aqui eu só vou copiar a lista de parâmetros e aí eu vou substituir na medida que eu vou passando os valores, ok? Então eu vou botar aqui, ó, Jorge da Bahia, o sobrenome dele vai ser da Bahia, o e-mail dele vai ser email@ifba.edu. O ativo dele, por padrão, lá quando a gente deu describe, é 1 ou 0, né? Quando é 1, ele é ativo. O usuário, vamos imaginar que o usuário dele vai ser Leite. A senha aqui eu vou passar um valor qualquer. A última atualização eu vou usar aqui o now, porque foi agora. A loja, eu vou dizer que estou na loja 1, esse funcionário é da loja 1, e o endereço, eu não sei quantos endereços tem cadastrado nesse modelo, eu deveria fazer uma busca, mas com certeza existe um endereço 1. Então, primeiro eu vou provocar um erro aqui, ó. Vou botar aqui esse erro aqui com o nome aqui com um caractere só. Atributos obrigatórios, certo? Eu vou tirar agora aqui, eu vou provocar um segundo erro aqui, que eu vou passar null para o endereço da loja e não pode, né? Ele deveria dar um erro. Vou deixar o nome certo e agora eu vou passar aqui o valor errado ali para uma chave estrangeira. Aí observe que ele deu esse erro e finalmente vou passar um valor certo aqui de loja que possivelmente existe e endereço que existe. Pronto. Dados inseridos com sucesso. Existem algumas coisas que têm acontecido nas provas. É que, por exemplo, aqui, quando a pessoa está dando insert,
ela está passando os valores logo aqui, ignorando os parâmetros que ela mesma criou aqui em cima. Então, esses valores aqui você só passa na chamada da procedure e nunca no corpo da procedure. Então, muita gente fez isso. Vai ter um exemplo que vai aparecer na tela daqui a pouquinho, de uma das provas, não sei quem foi a pessoa, e que eu vou mostrar isso. Pois bem, por analogia, poderia se fazer a questão de inserir um aluguel. Muita gente na prova inseriu um aluguel, mas esqueceu das chaves estrangeiras. Então, assim, eu vou mostrar na tela uns exemplos, mas assim, basicamente o inserir, para qualquer tabela que você usasse no seu modelo, seria dessa forma. Então, assim, as questões de inserção são basicamente seguindo essa lógica, e observe como eu fiz o roteiro de resolução. Continuando a resolução das questões de Story Processes, a gente vai fazer uma de delete, uma de update. É possível que na gravação vocês vão ouvir uns barulhos, tem algum vizinho fazendo reforma, mas vamos fazer o que é possível, né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou fazer o update do filme e eu já digo ali quais são os dados que eu quero modificar. Então já vou logo copiar isso aqui. E ele pede para verificar a existência do filme. Ok? Vamos lá. Delimiter. Drop. Procedure. If exists SP atualiza filme, create procedure SP atualiza filme. Meus parâmetros seriam exatamente aqueles que eu peço na questão, mas tem um pequeno detalhezinho aqui. Meu detalhe é que a gente geralmente está fazendo updates e deletes pela chave primária, né? Alguém poderia ter pensado, não, eu vou passar aqui, ó, o filme ID. Vou copiar isso aqui já. Nossa abordagem sempre é o que? Vou botar aqui embaixo. Nossa abordagem sempre é o que? O nome dos parâmetros ser exatamente o nome dos atributos na tabela, só que com um pezinho na frente, né? Então vamos lá. Se você está com dúvida de quais são os tipos desses atributos, eu vou dar um describe filme. Ok? Então, quando eu der o describe filme, eu vou ver exatamente quais são os tipos de cada um desses atributos. Então, o filme ID, ele é um small int de tamanho 5. O título, já vou dar os nomes, tá? Vou botar um pezinho de parâmetro aqui. O título é um varchar de 255. A classificação é enumeração. Se vocês olharem com calma aqui, ó, tá vendo aqui? Minha dica é botão direito, copiar,
P classificação. Como eu dei o copiar, ele já veio certinho a enumeração que eu precisava. Então assim, eu não me estressei lá com os parâmetros. Preço de locação vai virar P preço de locação, e é um decimal, mas você poderia copiar também, né? E última atualização, timestamp. Então, só lembrando, botar um pezinho aqui antes. Beleza. Como é um update, muita gente está errando o update, está confundindo o update com insert. Muito cuidado com isso. Eu vou mostrar aqui embaixo um erro semelhante na edição, obviamente, e vocês vão ver que é um erro que é inadequado. O update básico é update, o nome da tabela, que no caso é filme, e o set vai ser o conjunto de valores que eu vou modificar. E no final você tem que ter um where. Geralmente está fazendo pela chave primária, que nesse caso é filme id, que vai ser exatamente aquele lá do parâmetro p filme id. Uma coisa que eu queria falar aqui, que eu estou vendo muita gente errando, está invertendo aqui, está dizendo que o parâmetro tem que ser igual ao atributo. Gente, é sempre a ordem atributo depois parâmetro. Muita gente está errando isso na prova, ok? Vamos agora passar aqui o que é que eu quero modificar. Então vamos lá. Título vai receber o valor do parâmetro p título. Classificação vai receber o valor do parâmetro p classificação. Preço de locação recebe, aí você pode já copia aqui, cola, né? Vocês reclamam sempre de tempo para corrigir. Se você usa as dicas, vocês são mais produtivos. E última atualização, P última atualização. Bem, esse aqui é meu delete como a gente tinha planejado. Observe que eu usei todos os parâmetros nessa questão. Ó, o título, P título, P classificação, preço de locação e última atualização. Certinho? Bem, eu pedi para validar se o filme existia antes de você fazer o update. Algumas pessoas validaram pelo ID, se o ID existia. Fizeram da seguinte forma: declare id int, criaram a variável int e fizeram o seguinte: select filme id from filme where filme id igual a p filme id. E aí, feito isso, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão buscando se existe algum filme para aquele id. E aí guardaram na variável int id. Uma vez guardado nessa variável, perguntaram o seguinte: if id is not null, quer dizer o que? Existe um id
que não seja nulo para aquele filme? Se sim, ele dá o update. Select dados atualizados. Else select filme não encontrado para este ID. Agora a gente encerra aqui o nosso if e por aí vai. Algumas pessoas até fizeram mais sofisticado, né? Além de validar se o filme tinha sido encontrado, validou se o tamanho do filme, né, o comprimento do filme, usando a função length, estava ok. Vamos testar aqui se eu não digitei nada errado. Tá, tem um erro aqui, né? Preço da alocação, preço da alocação, última atualização, última atualização. Deixa eu ver o que eu errei aqui na digitação. Faltou a vírgula aqui quando eu dei um enter. Pronto. Pronto. Criou. E basicamente é isso que a gente queria na questão. Bem, na questão seguinte, que era excluir os dados de um filme, literalmente é excluir o filme. Então eu vou fazer nesse mesmo bloco e vamos fazer assim, não vou fazer a chamada do call chamada da procedure que eu já fiz na resolução da outra questão. Eu vou fazer agora o excluir filme, tá? Vou aproveitar isso aqui. E agora aqui nessa questão, eu peço como parâmetro o título e ano de lançamento. Então aqui meus parâmetros vão ser somente P título, que é um varchar, a gente viu que é 255, e o P ano de lançamento, que é year, que é ano. Lembrando, muita gente não se deu conta nisso na avaliação, que ia é um ano, só que ele é uma string. Então assim, se você colocar o ano 2018, quando você der na chamada lá do call, você tem que passar com o valor a chamada seria assim, para vocês entenderem, ficar mais fácil. Seria isso aqui, ó. Call SP excluir filme. Vamos imaginar que existe o filme aqui, Jorge Bahia, e eu quero passar o ano. O ano tem que ser assim, por exemplo, 2018, certo? Basicamente seria isso a chamada. Retomando a questão que a gente estava fazendo aqui, mantive aqui da questão anterior a questão do ID. Eu vou selecionar o ID do filme e guardando a variável ID onde o filme ID. Não, eu não preciso desse filme ID, eu preciso de título. Eu quero que meu título seja igual ao meu parâmetro, que é o P título, e também ano de lançamento, cujo ano de lançamento seja igual ao parâmetro P ano de lançamento. Desta forma, uma vez executado isso, if id is null,
significa que eu não encontrei o filme. Então eu vou aqui, ó, select, filme não encontrado. Else, e agora eu vou dar um delete. Gente, muita gente está fazendo uma bobagem aqui no delete, que é dizer assim, ó, delete título, vírgula, ano, from, filme, etc, etc, etc. Não existe isso de você deletar somente um atributo de uma linha. Você deleta a linha toda. Então, o delete é delete from, filme, where, filme, id, vai ser igual a meu id. Aí você pode estar se perguntando, poxa, por exemplo, quando eu fiz o update ali, eu tive que passar o filme id. Não, não é enunciado dessa questão, eu peço para você passar o título e o ano do lançamento. Se ele encontrar um filme que atenda essa condição, ele vai pegar esse ID do filme e vai guardar na variável ID. E esse que eu estou fazendo. Uma vez que eu achei um filme que atende essas condições, eu dou o delete. Finalizar com end if. A menos que eu tenha cometido um erro aí de digitação. Pronto, minha procedure está criada e a chamada seria algo desse tipo aqui. Eu sei que não existe esse filme, já vou até testar aqui. Teve um erro quando eu criei a minha procedure. Pronto, vou recriar aqui. Tava filme. Pronto. Observe que por um erro de criação na procedure, ele nem tem, quando deu call, ele deu um erro. E aqui, ó, filme não encontrado. Não existe esse filme aqui. Então, minha procedure está fazendo isso direitinho. Então, basicamente, as questões de update e de delete eram dessa forma.